Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira aqui na Unifaciar e este é o primeiro programa de 2022. Eu vou ser sincero aqui, nós gravamos esse programa em 2021 ainda. Nós estamos no período de festas aqui, quase chegando aí às vésperas do Natal. Vamos dar Feliz Natal. Já vamos dar Feliz Natal, mas é difícil, né, essa questão de gravação, mas claro que a gente está começando 2022, então vamos falar agora como se fosse 2022. Está começando 2022 com todo o gás e falando nisso, nós vamos falar sobre educação física, sobre o profissional de educação física, né? Queremos tirar aqui todas as dúvidas sobre esse curso, sobre a profissão, quais as competências desse profissional, qual a faixa salarial, a diferença entre o bacharel e o licenciado em Educação Física, enfim. Para isso, nós trouxemos aqui a Darine Bonato, né, formada em Educação Física pela UniOeste, pós-graduação em Personal Training pela UFPR, pós-graduação em Metodologia e Didática do Ensino Superior pela Unopar, graduação em Processos Gerenciais pela Unopar, mestrando em Desenvolvimento Rural Sustentável pela UniOeste, professora de Educação Física Escolar, coordenadora de cursos de Educação Física e professora de Ensino Superior de 2013 a 2020, coordenadora acadêmica da Unopar de 2015 a 2020, técnica de voleibol de 2006 a 2019, professora de ginástica laboral e recreacionista de 2006 a 2018, árbitra de voleibol de 2004 a 2018, coordenadora do Núcleo de Educação à Distância da Unifaciar. E, Darine, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui comigo, né, participando desse podcast. E a primeira pergunta que eu te faço é por que você escolheu Educação Física? O que te levou a escolher Educação Física? Olá, Murilo. É um prazer muito grande estar aqui falando com você um pouquinho sobre essa profissão tão maravilhosa, né? Quando você me pediu o currículo, eu não sabia que você ia ler ele inteiro, ele assim. Inteiro? E assim, é bom que eu já conheci aqui várias coisas que eu não conhecia, Darine. Eu conheço a Darine já há algum tempo e não sabia toda essa parte aqui de professora, de técnica, né, de voleibol aqui. Já fiz muita coisa nessa vida na área da educação física e é muito legal. Já tá com uns 50 e poucos anos, né, Darine, com esse currículo aqui já. Não, ainda não, né? Tá mas bem. temos 20 uma caminhada ainda para chegar Começou com 12, né, na educação física. Já comecei lá na educação física sendo atleta, daí se contar a parte de atleta aí pode ser. Você já era, então quando você escolheu educação física, você já era um atleta. E aí porque eu vejo assim que muita gente que escolhe educação física, muitas vezes é porque tem um gosto por algum tipo de esporte, né? E acaba indo, não sei o que fazer, vou fazer educação física. Isso desperta sempre no atleta, né? Então, eu desde os 11 anos eu treinava vôlei na escola e não fui uma atleta de alto nível. Joguei no máximo jogos abertos, né, jogos da juventude, mas já foi o suficiente para desenvolver o gosto pelo esporte. E eu, na aula mesmo, era aquela amante do esporte, então me envolvia em tudo que é tipo de coisa que tinha ali na aula. E confesso que no momento não foi a minha primeira opção de estudo, quando eu resolvi escolher uma graduação. Mas pela situação que a gente tinha financeira na época, pela dificuldade que a gente tinha de acesso a outras áreas, eu acabei escolhendo fazer educação física. E eu não poderia ter escolhido uma área melhor, porque é realmente apaixonante. Para quem gosta, para quem estuda, para quem vive a área, é apaixonante. Independente de você querer atuar pro resto da vida na área ou de você fazer só para você poder conhecer um pouquinho, né? Então é muito bom e eu sou muito feliz por ter feito esse curso. E é interessante, né, Darine, que hoje você exerce um cargo de gestão, onde estão sob a tua supervisão vários funcionários, pessoas, e não é especificamente em educação física, é uma coordenação do núcleo de educação à distância. Mas com certeza os ensinamentos que você tem da área do esporte... Mas isso começou na área esportiva. Porque eu, quando eu me formei, a minha primeira profissão realmente, carteira assinada, né, depois que eu terminei a graduação, foi como técnica de voleibol, uma escolinha de voleibol. E com um ano que eu estava na escola, eu já assumi uma coordenação de esportes. Então, todos os lugares e nas áreas que eu passei, eu cheguei numa área de coordenação no meio que eu estava. Então, a minha trajetória também na gestão começou por causa do esporte.
quando você trabalha com o esporte propriamente, falando da área da educação física na área esportiva, você precisa realmente ter uma habilidade de gerenciamento muito grande. Não só pelo seu treinamento, mas por viagem, por competição, pela organização de uma competição que você sempre está envolvido. Então, isso sempre foi enraizado. Aí hoje eu não atuo mais especificamente dentro da área, né? Mas foi a educação física que me direcionou para a gestão também. O esporte, eu sempre gostei muito de praticar esporte, né? Claro que hoje, quando me olho assim meio gordinho, na verdade é que eu como demais, né? Mas eu ainda pratico esporte, gosto de jogar bola. Mas o esporte te ensina muito, né? As relações, as frustrações, né? Os embates. Eu acho que o esporte é fabuloso. Os meus filhos fazem, meu filho os dois jogam futebol e é muito bom. Desenvolvimento cognitivo, né? O que acontece durante uma partida, um esporte ou um treinamento, tudo que o seu cérebro precisa fazer para chegar a concluir uma ação é muito grande, seja ele qual esporte for, né? Então, e se a gente falar de esporte coletivo, então a gente vai além, né? A gente vai no relacionamento, a gente vai no depender do outro, no respeitar o outro. Então, o esporte para a vida é sensacional. Para a criança, então, muito mais. E gera até casamento também, né? A Darine é casada também com um profissional de educação física. E se não fosse educação física, talvez não fosse casada com ele, né? O Fernando, que é o marido da Darine, também é um técnico aí conhecido de voleibol também, né? Já tem uma experiência muito legal. E assim, Darine, para o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo agora, qual que é a diferença básica entre licenciatura e bacharelado? Porque nem todas as profissões existem, né? A licenciatura e bacharelado, né? Mas no caso da educação física tem. O cara pode escolher. Lá no início ele quer fazer licenciatura ou bacharelado, ou então depois ele pode até complementar, né? O teu curso era bacharelado, né? O meu é licenciatura plena. Eu ainda sou do tempo que a educação física, uma única graduação habilitava para as duas áreas. Tá. Logo em seguida, se eu não me engano, uns 2 anos depois, já não tinha mais essa separação. Então, hoje, a licenciatura e o bacharelado, eles se diferem porque a licenciatura ela é específica para a área escolar. Então, o licenciado ele pode atuar dentro da escola e só. Ele pode trabalhar com treinamento se for escolar e mais nada. E o bacharelado não. O bacharelado vai para todas as demais áreas. Vai para recreação, vai para treinamento, vai para ginástica laboral, vai para academia, para o personal, para qualquer outra área que a educação física possa estar envolvida ali. Uma prevenção, promoção de saúde ou até em casos de treinamento esportivo, não só o técnico, né, mas o fisiologista, o preparador físico. O licenciado não. O licenciado precisa ter o bacharelado para poder ir para essas áreas. Mas o interessante também é que assim, é uma graduação que com 1 ano e meio a mais, dependendo da universidade que você escolhe, você sai com as 2 graduações. Você consegue, então... Você consegue fazer as 2 graduações aí em 5 anos e meio, mais ou menos. Então... O bacharelado hoje tem mais campo do que a licenciatura ou não? Tem mais campo. Você abre um leque de possibilidades muito maior. A licenciatura é para a área escolar. A licenciatura, ele até pode trabalhar para uma área clínica, vamos dizer assim, junto com um pedagogo, se você for trabalhar com a psicomotricidade, né? Com a criança em idade escolar que, de repente, não conseguiu ter um desenvolvimento adequado, então a educação especial, aí sim. Mas nada além disso. No esporte, é só se for o esporte dentro da escola. Já um licenciado, por exemplo, não pode ir para jogos abertos, jogos da juventude, não pode. Ele vai para os jogos escolares, mais nada. Teve uma época que meu filho chegou para mim e falou: pai, acho que vou ser professor de educação física. Porque o professor chega lá, joga a bola pra gente e fica ali, ele só se diverte. É uma profissão que... Né? Que não faz nada, ele adora. Assim, se perguntar para os meus 2 filhos, o que você gosta mais na escola? Educação física, né? É sempre.
E aí eles... Eu não sei depois da pandemia, se de repente eles não gostaram de ficar na frente do computador e não vai mudar aí um pouquinho dos gostos desse pessoal todo. Mas a educação física sempre foi a paixão da maioria, exatamente. E eles têm essa falsa ideia mesmo, né? Que assim, você joga bola e tá tudo certo, né? Mas por trás de todo o processo tem um planejamento, tem uma organização, tem habilidades que são desenvolvidas realmente incentivando o desenvolvimento da criança, né? Quando a gente ensina a criança e quando a gente vai dar aula na escola, porque eu, né, também dei aula há muitos anos ali, então você incentiva o máximo ele a descobrir o próprio corpo, né? Então não adianta eu chegar lá na escola e falar assim, não, o seu movimento tem que ser com o braço no ângulo de 90 graus. Não é essa a ideia, né? Então é estimular o movimento, estimular o desenvolvimento, ensinar algumas outras situações relacionadas à corporeidade, ao cuidado com o corpo. Então, às vezes eles têm essa falsa ideia mesmo, porque brincar, né? Quando a gente fala em brincar, em jogar a bola, para eles é brincar. Meu professor de educação física é professor da brincadeira. Quais as competências, assim, que vamos dizer assim, a pessoa está lá fazendo ensino médio e pensa assim, quero fazer educação física. Quais as competências que um profissional de educação física precisa ter para fazer esse curso que você diria assim, não, pode ir que é por aí mesmo. Porque muita gente escolhe sem um embasamento, né? A gente estava conversando aqui sobre a questão de ser um bom profissional e a gente sabe que em muitas áreas tem maus profissionais porque talvez não o cara escolheu errado a profissão ali. E educação física também acontece isso, né? Também tem disso. E eu diria até que não escolheu errado a profissão de educação física, né? Escolheu errado a área de atuação. A gente acabei de citar aqui vários exemplos. E a principal competência que você tem que ter é de relacionamento e de comunicação. Porque a educação física, ela sempre envolve pessoas. A não ser que você escolha trabalhar em laboratório, né, ser um fisiologista, ir para a área acadêmica de pesquisa, então aí eu vou trabalhar com os meus livros, com minha pesquisa, mas todas as outras áreas da educação física ela envolve relacionamento. Então, a habilidade de se relacionar é a principal característica, o resto é tudo mais fácil de desenvolver, mas a pessoa que já não gosta de relacionamento, ela vai ter dificuldade na área. Uma pessoa introspectiva, uma pessoa dependendo da área que ela escolher, ela vai ter um pouco de dificuldade. Porque a gente precisa sempre de informação. Eu vou trabalhar na academia como personal, eu tenho que saber lidar com o meu cliente. Eu vou trabalhar com ginástica laboral dentro da empresa, eu tenho que saber lidar com o público que eu estou trabalhando. Eu vou trabalhar com treinamento, eu tenho que ter a capacidade de gerenciar a minha equipe. Né? Vou trabalhar na escola, mais ainda, gerenciar aquela molecada toda. Então, essa habilidade de relacionamento eu destacaria como a principal da profissão. Gostar de se relacionar, ser ativo. Eu nem diria ter corpinho fitness. É isso que eu ia te perguntar. O gordinho pode ser professor de educação? Pode fazer educação física? Pode, com certeza. Que nem eu. Hoje eu quero fazer educação. Você acha que eu não sofreria bullying? Não, nessa escolha? De forma nenhuma. Hoje não. Se a gente pegar... Quando eu entrei já na faculdade, a gente já não tinha mais isso. Mas eu acho que uns 5 anos antes de eu entrar, 1996, talvez ainda, tinha prova física para você poder fazer o curso de educação física. Você prestava o vestibular, depois do vestibular você tinha que fazer a prova física. Nadar, tinha lá toda a série, a bateria de atividades práticas que tinha que fazer. Graças a Deus eu não peguei essa parte aí. Então eu não ia ficar enroscada nisso daí. E depois, essa nova geração que a gente tem da educação física, a partir do ano de 2000, 2005, por aí, se você entrar e ver as salas de aula, é uma sala de aula como qualquer outra, como qualquer outro curso. Então, a forma física independe totalmente, porque... A gente tem N áreas para você trabalhar, né? Tudo bem, pode ser que alguém, quando for contratar um personal, não contrate um personal gordinho. Mas também não significa que ele não tenha a capacidade técnica de trabalhar na área, né? Não, eu vou te falar que, por exemplo, se eu for contratar uma nutricionista e ela estiver acima do peso, eu vou ter um pouco de restrição. Talvez eu possa até estar errado, mas assim, eu acho que eu tenho que ter a ajuda de um profissional que já foi para a guerra. E, né, e que sabe, que fala de batalha, mas porque já foi para a guerra.
As pessoas, elas relacionam a imagem com a credibilidade, né? Não, por exemplo, se eu fosse contratar um consultor de finanças, a imagem dele tanto faz, mas um nutricionista já impacta, você não acha? Ou não está de acordo? Pode, tudo bem, acho que não. A ideia é até dar um corte aqui pra gente... Como eu coordenei curso de educação física durante muito tempo, e eu convivi com alunos de todos os estereótipos possíveis, todos os tipos físicos, eu conheci muita gente que você olhava e falava assim, falando de estereótipo, né? Mas não, esse aqui não é da educação física. E que tinha uma capacidade técnica muito boa para trabalhar na área. Então, talvez isso já me fez ver as coisas de um jeito um pouquinho diferente, mas é verdade. A gente tem a imagem ainda, tanto é que em todas as propagandas, quando a gente vê, né? O dia 1º de setembro, que é dia do profissional de educação física. Se você vê todas as postagens, você não vai achar ninguém com uma forma física um pouquinho diferente dos tanquinhos aparecendo. Não vai, né? Porque é o que eles remetem à profissão. Mas tem muita gente que gosta, que não tem forma física necessária para isso, não quer trabalhar na academia, definitivamente, e é muito feliz na profissão e muito competente. Então, é muito legal. Indo para o esporte agora, né? Um técnico de futebol, de vôlei, de basquete, ele precisa ter formação em educação física? Como é que funciona isso? Ele precisa ter a formação, mas o Conselho Federal de Educação Física, ele tem uma premissa, uma legislação que foi instaurada em 1998, que pessoas que atuaram antes de 1998, até 3 anos antes, podem solicitar o CREF, o provisionado, que eles chamam. Ou então atletas, a gente tem muito caso de atleta que consegue uma carteirinha do conselho como provisionado para poder atuar, mas naquela área específica. Então, por exemplo, fui atleta de voleibol antigamente, durante muitos anos, comprovei isso tudo, entrego a documentação para o conselho te dá uma carteira para você trabalhar como técnico provisionado, só naquela área. Entendi. Não pode atuar mais em nenhuma área. Mas isso é só para quem teve atuação antes de 98. Mas com certeza um profissional de educação física nessa posição de técnico supostamente estaria melhor preparado, né, para lidar com atletas de alto rendimento. O que você acha? Olha, a gente vê as duas coisas. A gente tem a pessoa que realmente não estudou, fez a faculdade e atua muito bem, e tem a pessoa que também não fez a graduação e só a trajetória dele como atleta foi suficiente. Mas normalmente o que acontece é que os atletas, quando eles já pensam no final da carreira ou em determinado momento da carreira ir para a área técnica mesmo, eles já se preparam para isso. Então eles se dão muito bem, né? No voleibol é o caso do Felipe, do Cruzeiro, né? Então ele era atleta até algumas temporadas atrás e agora ele é técnico. Mas ele realmente se preparou para isso, né? Então, fazer essa transição. Isso, então muitos atletas fazem isso e se dão muito bem. Sim. Né? O Bernardinho, o Zé Roberto Guimarães, você sabe se eles são formados em educação física? Todos têm formação. Todos têm formação. Tem formação. E principalmente para você atuar no voleibol, não vou saber te dizer dos outros esportes, né? Como eu falei, como eu fui árbitra de voleibol durante muito tempo, apontadora também, participei de várias competições. Para o técnico trabalhar a nível nacional, ele precisa ter a carteirinha de técnico nível 3. Então, além da graduação na área, ele tem que ter a carteirinha de técnico nível 3, que ele faz na Confederação Brasileira de Voleibol, tem que fazer uma prova, tem que fazer todo um processo, e ele só pode atuar se ele tiver essa carteirinha. Então, eu, por exemplo, trabalhei como técnica de voleibol em equipe de base. Eu não poderia participar de uma competição e sentar num banco, seja como técnico, como assistente, sem a carteirinha do nível 3. Então, e cada esporte tem certeza que também tem o futebol isso. também. O futebol, os técnicos precisam fazer um curso da CBF. Para atuar aqui no Brasil, precisam fazer um curso da CBF que possibilita eles atuarem como técnico. Não sei se todas as divisões ou só nas divisões de elite do futebol. Eu conheço, eu tinha um amigo que inclusive ele faleceu naquele voo da Chapecoense, e ele era atleta, por muito tempo atleta, e ele era sobrinho do Caio Júnior, que era o técnico da Chapecoense na época. E ele foi fazer educação física
para se preparar para ir trabalhar com futebol, para ser assistente técnico aí junto. E ele já conhecia muito futebol e, claro, com a formação, acabou ficando um profissional de grande competência. O que você aprende só na graduação não é suficiente para você atuar como técnico de alto nível. Isso é fato. Assim como não é suficiente para você atuar em muitas outras áreas. Né? A educação física, até quando eu era coordenadora de curso, eu brincava e falava aos meus alunos assim, você estuda de tudo, e quando você se forma, você fala assim, meu Deus, e agora? Não sei nada. Porque realmente é um leque tão grande de coisas que você não se aprofunda em nenhuma dessas áreas. Então é muito importante mesmo que depois que você finalize, ou quando você esteja finalizando seu curso, você já escolha uma área de atuação e se direcione. E daí, no caso de ex-atleta, é muito mais fácil, né? A caminhada para o esporte que já conhece. Eu acho que isso, a maioria das faculdades é assim, né, Darine? Se você for ver, nenhuma delas te dá um preparo, assim, de você sair especialista, né? Com certeza é aquela base. O direito também. Eu fiz direito e quando eu saí, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu me lembro até uma história, Darine, que eu fui no fórum, porque quando eu fiz direito, eu fiz aqueles estágios obrigatórios, mas eu não trabalhei em escritório de advocacia ou no fórum, como muitos amigos meus. E aí eu me lembro que eu fui no fórum e fui pegar um processo, né? Fui ver um processo. E aí a secretária do fórum falou assim, doutor, você vai fazer carga do processo? Aí eu fiquei olhando, assim, falei, que será que é essa tal de carga, né? Fiquei imaginando e pensando, eu não quis dizer ali na hora, fiquei pensando. Aí que eu vi que, na verdade, era levar o processo para casa, né? Mas você vê, é uma coisa básica que do direito, mas que a gente não sabe. Então, eu creio que a maioria das profissões tem esse problema também de que você não sai preparado para atuar mesmo, né? Você precisa ainda de uma experiência, precisa de muitos anos e conhecimentos específicos da área que você quer atuar, né? Eu tive a felicidade, na minha graduação, poder trabalhar como estagiária na área, em várias áreas. Então, isso facilita muito, né? Diferente das pessoas que às vezes fazem uma graduação à distância ou noturno, já com outro emprego. Então, aí, quando você se forma, você fazer essa inserção, ela demanda um pouquinho mais de esforço, né? Então eu, graças a Deus, tive a felicidade de, em todos os espaços que eu tinha da minha faculdade, que era integral na época, então era de manhã e à tarde, eu trabalhei em várias áreas, experimentei várias coisas, e várias coisas eu falava assim, não quero nunca mais. Era em Marechal, né? Eu estudei em Marechal. Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon. Terra de alemão, né? Agora eles estão bons lá, mas eles eram terríveis. Os alemães são... Você falou aí do profissional, né, o atleta que vira técnico, a questão de educação física. Eu acho que acontece isso muito com a profissão de jornalista também, né? A gente sabe que vários profissionais que trabalham em rádio, televisão, não têm a formação de jornalista, mas acabam trabalhando também como né, um ex-atleta que vira comentarista. Ele não tem a formação de jornalista, né? E aí tem muita crítica disso. Mas como é que ele vai atuar se ele não tem a formação de jornalista? A gente teve aí uma decisão não muito antiga do STF falando que não é necessário ser jornalista para atuar na área. É mesmo bem parecido com a educação física, né? Exatamente. Assim, a maioria dos alunos de educação física são ex-atletas ou não? Você acha que isso não é mais... Antigamente, sim. A minha turma mesmo, de 2003, um tempinho já, se você olhasse para ela, 90% era atleta de algum tipo de modalidade. Tanto é que quando a gente ia para aula prática, era uma diversão total, né? Hoje não. Hoje você já não vê essa situação. Mas antigamente era assim. Eram os atletas que dominavam. É que a educação física hoje ela foi muito para a área da saúde, né? Tanto é que desde 1998 que ela é considerada a área da saúde. Então a educação física ela é uma profissão da área da saúde. E com essa outra normativa e toda essa situação de as pessoas mesmo procurarem cuidar um pouco mais, né, do corpo, então a educação física abriu o leque de trabalho. E com isso a gente tem mais pessoas aí procurando. E é uma faculdade, bem de verdade, que todo mundo devia fazer.
Não para atuar, para saber, para conhecer mesmo. A gente tem uma máquina tão perfeita aqui que a gente não sabe como funciona. E a educação física te dá uma base muito legal para você conhecer. E assim, na faculdade, você falou, é uma área da saúde, mas tem muita gente que tem a noção de que você só aprende esportes lá na educação física. Então você vai ter uma disciplina que é de vôlei, uma de futebol, uma de atletismo, uma de basquete, é assim? É só Hoje esporte? Não é mais. Já foi também. Já foi assim? Já foi também. E quando a gente fala em esporte, eu achava até que na época assim, mas o que tem contra os outros esportes que aparecem lá são vôlei, basquete, futsal, handebol, natação, atletismo, tá? E o resto todo, né? A gente tem aí um monte de esporte olímpico, nas Olimpíadas, por que a gente não tem aula, né? Xadrez, esportes intelectuais. Skate, né? Hoje os Z-Games, né? Os Z-Games e o skate. Então, até pensando nisso tudo, se você for pegar as matrizes curriculares e as diretrizes da educação física que direcionaram o curso para a área da saúde, a gente tem matriz curricular hoje, inclusive a nossa da Unifaciar, que tem lá 2, 3 disciplinas que tratam de esporte de uma maneira geral. Então, a gente não tem mais isso. Porque muita gente até deixava de fazer o curso de educação física porque falava assim, mas eu não gosto de esporte. Eu gosto da saúde, eu quero aprender, mas eu não gosto de fazer esporte, vou ter que fazer aula prática, não quero, né? Então, hoje não tem mais. Hoje mudou bastante. Hoje a gente tem aí disciplinas relacionadas à atenção primária à saúde, atenção secundária à saúde. A educação física ela já foi inclusa nos programas de governo, programas governamentais de prevenção à saúde. Então, não é mais a prioridade numa matriz curricular, não é o esporte. Tem sim algumas matrizes curriculares de algumas universidades que ainda mantêm vários esportes, mas a maioria delas já diminuiu bastante. Legal. Quero lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que esse programa vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube da Unifaciar e também no canal do Spotify da Unifaciar, lá no podcast Educação e Carreira. Então aproveita, compartilha esse programa, você está nos assistindo agora, compartilha aí com seus amigos ou inimigos, se você não estiver gostando. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para saber, nós temos vários programas, se eu não me engano, o Glauco estava me falando aqui que esse é o 18, né? É o programa de número 18. Então ativa o sininho, se inscreve, compartilha, que você vai nos ajudar no canal e vai ser muito importante para o crescimento e para a divulgação das profissões, das carreiras e tudo aqui que nós conversamos nesse podcast. E Darine, é verdade, agora uma pergunta polêmica, é verdade que o profissional de educação física não gosta do fisioterapeuta, do médico? Vocês brigam bastante entre as profissões? Você falou, é uma profissional de saúde, né? Vocês brigam bastante com os outros profissionais? Não, eu não diria briga, porque se você conversar com muito profissional de educação física, eles gostam, trabalham juntos e até às vezes muitos fisioterapeutas fazem educação física e muitos profissionais fazem a fisioterapia. Mas existe sim uma grande discussão e uma briga, se a gente for chamar assim, entre os conselhos de classe, principalmente a fisioterapia e a educação física, por área, sabe? Por delimitações de área. Então, hoje, como que a gente separaria a educação física da fisioterapia, de uma maneira geral, né? A educação física, ela trabalha dentro da prevenção e promoção da saúde e trabalha com a reabilitação a partir de certo nível, depois que passou do fisioterapeuta, né? E o fisioterapeuta, ele teria que trabalhar com a reabilitação em si e no tratamento preventivo de quando existe uma doença, vamos dizer assim. Então, as áreas, elas são muito parecidas, né? Então, assim, uma discussão muito grande que se tinha durante muito tempo era com o Pilates. Mas o Pilates, o fisioterapeuta não pode, mas não, é a área da educação física, é a área do fisioterapeuta? Não, peraí, mas o quê? Hoje, é regulamentado que tanto o profissional de educação física quanto o fisioterapeuta podem atuar com o Pilates, até porque o Pilates é uma técnica, né? Então, a gente não pode delimitar o uso de técnica, mas o fisioterapeuta deveria utilizar o Pilates como uma prevenção e uma reabilitação, e o profissional de educação física utilizar o Pilates como uma promoção da saúde, vamos dizer assim. Só que se mistura tudo isso, né? Então, se a gente for pensar assim, eu estou fazendo
Pilates porque eu tenho dor na minha coluna. A dor na coluna, de repente, já é uma patologia. Já é o fisioterapeuta. Mas é uma patologia tão leve que também pode ter um fortalecimento muscular por parte do profissional de educação física. Então, aí são esses tipos de ações que acabam causando essa discussão. E o mesmo vai para a ginástica laboral. Né? Existe um sombreamento onde as duas profissões atuam, áreas, né? Isso eu tenho um exemplo até meu aqui. Eu estou com um problema que é uma epicondilite, né? Que é uma inflamação no epicôndio, que é o cotovelo. É uma dor de cotovelo. e eu faço fisioterapia e faço também personal, né? E a gente percebe assim uma certa, né, as informações assim, elas se batem, porque eu estou trabalhando tanto fortalecimento quanto reabilitação, né? Então, com certeza. A gente não consegue pôr um limite muito claro do que é o quê. Né? O ideal é que as duas áreas trabalhassem juntas. Mas eu te falo que, às vezes, o fisioterapeuta, ele tem por trás, talvez, uma credibilidade maior, que as pessoas olham e falam assim, ele tem uma credibilidade, não, eu prefiro fazer com o fisioterapeuta. Porque a pessoa vai lá e põe um jaleco, branquinho, bonitinho, parecido com um médico, e aí você pega o cara da educação física do tênisão, com a regata, do não sei o quê. Então, infelizmente, as pessoas são muito de estereótipos, né? Como a gente estava falando ali da forma física. Mas muitas áreas, elas deveriam atuar junto. Não, e a gente sabe que muitas vezes atuam. Uma equipe multidisciplinar é muito melhor do que, muitas vezes, uma pessoa sozinha. Mas por exemplo, eu tenho um problema nas costas mesmo. Eu tenho uma discopatia ali na minha coluna e eu tenho alguns exercícios que eu não posso fazer. E aí o médico falou assim, não, você não pode fazer stiff, que é um tipo de movimento. Até um abraço aqui para minhas personagens trainers, que é a Verena e a Gabriele. E elas ficaram meio assim, não. Assim, então, essa questão assim, do que pode e o que não pode é a mesma briga que a gente vai ter entre o farmacêutico e o médico. O farmacêutico só estuda a vida inteira dela o remédio. E o médico que quer prescrever e achar que ele que tem que dizer o que acontece, né? Talvez se a gente tivesse umas delimitações mais claras dentro dos conselhos, facilitaria. É a mesma coisa, né? A educação física com a fisioterapia. O fisioterapeuta, na sua essência, na hora de estudar, ele estuda muito mais patologia do que o profissional de educação física. Isso é fato. Só que como aplicar isso na técnica ou num exercício diário, o profissional de educação física, tecnicamente, deveria saber muito mais, né? Falando em média salarial, né, faixa salarial, eu sei que é complicado, existem questões de tempo, início de carreira, pessoa que já está mais aí há bastante tempo na carreira, depende também do local que ele está atuando, mas tem uma ideia, assim, só para dar um panorama geral da faixa salarial de um bacharel em educação física? Normalmente a remuneração nessa área, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, ela é por hora aula. Então, normalmente, a remuneração é por hora-aula. E essa hora-aula, ela varia aí de R$10 até R$80, R$100 por hora. Então, vai depender realmente da área que você escolheu, né? Hoje, infelizmente, os instrutores de academia são as áreas que têm um salário menor. Infelizmente, porque tem aí uma responsabilidade muito grande, né? Mas as áreas de treinamento são áreas que são melhores remuneradas, o personal, a própria ginástica laboral, né, que tem uma remuneração maior. Então, a facilidade é que você pode atuar em diversos horários. Um profissional de educação física, hoje em dia, as academias, dependendo da área que você escolhe, a partir das 5 da manhã você trabalha até meia-noite. Então, a flexibilidade de horário é a grande vantagem da profissão. Você pega outras profissões que trabalham em horário comercial, é aquilo engessadinho. Eu tenho que começar entre 8 e 9 da manhã e vou sair entre 5 e 6 da tarde. A educação física não existe isso. Né? Então, a flexibilidade de horário é muito grande, mas a variação salarial também é muito grande. Assim como a gente tem profissionais muito bem remunerados, a gente tem profissionais que ganham ali salários mínimos. Sim. Né? Então, depende muito. E o mercado de trabalho, como é que está, assim, em termos de aquecimento? Muito grande. O mercado de trabalho na área da educação física é muito grande. Porque, como eu falei, a gente tem muita área de atuação. Então, o crescimento do cuidado com a saúde está sendo muito grande, a procura por personal é muito grande,
As próprias empresas que se preocupam com a saúde do funcionário, elas implantam os programas de ginástica laboral nas empresas. Então, eu diria que é uma profissão assim que... E nem é em crescimento, eu dizia que há muitos anos ela se mantém muito bem no mercado. Até por isso que o fisioterapeuta acabou, vamos dizer assim, entrando em outras áreas, sabe? Sim. Porque antigamente o fisioterapeuta, se você falasse em fisioterapeuta, era clínica, né? A área clínica. Sim. Então hoje o fisioterapeuta teve que praticamente se reinventar nesse mundo todo para poder aumentar o leque de trabalho. E a educação física aumenta cada dia mais, né? E novas técnicas, novas coisas. A pandemia, a gente sabe que a pandemia deu uma complicada aí na vida desses profissionais, porque as academias fecharam, muitos pararam de fazer. Até as próprias atividades ao ar livre, né? Diminuíram. Mas a gente sabe também que é extremamente necessário a prática de exercícios e orientados por um profissional de educação física é muito melhor. Quantas pessoas morreram na pandemia que tinha questões relacionadas à obesidade, a questões de hábitos de vida totalmente sedentários, né? Então eu creio que isso também ajuda, né? Essa questão de nós estamos num novo momento, e um momento onde é necessário, né? Quanta gente também, eu tenho uma amiga que ficou mal da Covid e hoje ela precisa ser orientada por um profissional de educação física para recuperar os movimentos, recuperar o seu preparo. As pessoas, cada vez mais, elas aprenderam que só fazer uma caminhada todo dia não é suficiente. E muito pelo contrário, às vezes vai aumentar a dor, vai aumentar a lesão. Então, tem que ser um profissional de educação física para dar orientação mesmo. Seja o personal, seja na academia, seja um grupo de ginástica, um grupo de atividade funcional, né? O treinamento funcional está em alta. Para quem não gosta da academia, para quem não gosta de outras coisas. E é uma área que vem muita coisa nova. Então, o profissional precisa estar sempre se atualizando. E quanto mais atualizado, melhor a faixa salarial vai ser dele, né? Hoje a gente fez o último treino do ano, né? Eu estava contando ali, esse ano eu fiz em torno de 150 treinos. Ainda precisa melhorar bastante, né? Mas dá uma média de 3 por semana. Precisa melhorar, eu sei. Não me olha com essa cara, eu sei que você já está me olhando aí, me criticando, tudo bem. Mas, e eu faço com a minha esposa, entendeu? E eu estava falando com a minha esposa, né? Imagina se a gente fosse numa academia, não tivesse profissional de educação física nos orientando e trabalhando com a gente. Hoje mesmo, que foi cedinho que a gente acordou, a gente não iria. A gente ia acordar, vamos dormir mais, né? Então, esse trabalho de um profissional vai muito além da questão simplesmente até de orientação, vai muito a questão da motivação também do trabalho que eles fazem de motivar você. Por isso que a principal habilidade dessa área é você se relacionar. Você vai contratar uma pessoa para trabalhar com você que não tem essa habilidade, você não quer mais você. A gente voltou quando eu e minha esposa voltamos de lua de mel, a gente foi na academia e fez um plano lá fez um plano. A gente não foi nem um dia. Não, olha, era impressionante. Foi virou patrocinador assim, da academia e só pagou o plano. Por isso que não emagrecia, não tinha como. A Unifaciar oferta esse curso de educação física? Oferta, um curso novo na Unifaciar. Estamos abrindo a primeira turma agora, em 2022, na modalidade à distância, com as aulas práticas só, né? Então, as aulas práticas, elas acontecem aos sábados, né? Vão acontecer aos sábados. E durante a semana, você estuda pela plataforma, pelo ambiente virtual de aprendizagem. Tá aí uma oportunidade para todo mundo fazer, mesmo que não queira atuar na área. Mas só para poder conhecer o próprio corpo, saber como que é o funcionamento, saber o cuidado, aprender um pouquinho mais sobre saúde, sobre promoção da saúde, muito legal. E os campos, em todos os campos? Em que campos que é ofertado hoje? Como é à distância, a gente concentra as aulas práticas em dois dos nossos campos, né? Que é Araucária e Sítio Cercado. Tá. Então pode se matricular Curitiba, em qualquer um dos polos da região que você consiga fazer as aulas aos sábados num desses dois campos. A gente, lembrando que a Unifaciar já possui 3 cursos de saúde, que é enfermagem, biomedicina e fisioterapia. E educação física agora seria o 4º curso de saúde da Unifaciar.
Tinha um preparador físico antigo, até foi numa palestra dele uma vez, ele era o preparador físico do Ayrton Senna. Não sei se você lembra dele, Nuno Cobra. Já... Uhum. Várias reportagens. Assim, a palestra dele foi excepcional. E eu estava falando com meu filho hoje que o Ayrton Senna tinha um preparador físico. Daí ele deu risada. Ele falou assim, mas o piloto de Fórmula 1 precisa de... Eu falei, filho, o que ele quer piloto com de isso? Fórmula 1, piloto de Fórmula 1, ele se cansa. É um esporte como qualquer outro. Eu vi até que o pessoal que joga e-games assim, precisa de preparador físico também. Então, hoje é necessário para tudo, né? Precisa. E a gente não precisa nem ir tão longe, porque a Fórmula 1, mais alto nível do automobilismo, né? Mas se você pegar outras provas regionais mesmo, Stock Car, né, aqui, ou os próprios campeonatos de marcas, tudo, todos os pilotos, eles têm personal e eles trabalham especificamente grupos musculares que são recrutados para a atividade que eles fazem. Eu tenho um amigo meu que agora que você falou, ele é o Marcelo. E é muito legal, e dá muito resultado, sabe por quê? Tem algumas pesquisas que dizem pra gente assim, que a nossa capacidade de concentração, ela se mantém em 30 segundos. Então, o que a gente precisa treinar? Não é a capacidade de concentração ficar mais longa, mas é a capacidade de se reconcentrar. E isso é treinado no esporte. Isso é treinado com um profissional de educação física também no seu dia a dia. Então, essa capacidade de se reconcentrar no automobilismo tem que ser absurda. Então, com certeza, esses personagens aí, essas pessoas que trabalham com esses pilotos, eles trabalham exaustivamente isso. Porque 1 milésimo de segundo de desconcentração, ou de retomada, ou senti o meu pescoço, deixa eu mexer o pescoço enquanto eu tô pilotando. Perdeu a corrida já. Um piloto com déficit de atenção, né, numa curva, passa reto, né? Eu me lembro, assim, uma vez eu vi um podcast, até era da Marília Mendonça, né, que faleceu agora há pouco tempo, mas ela falou que ela tinha um problema tremendo de foco. Muitas vezes ela estava ali e ela estava cantando e ela começava a olhar a plateia e olhava um casal e começava a pensar, o que será que esse casal vai fazer hoje à noite, né? Será que eles vão assistir algum filme? E diz que ela começava a vagar, assim, sabe? E aí ela acabava esquecendo a letra da música que ela tinha que cantar, né? Então é bem isso que você falou, né? Imagina um piloto de Fórmula 1 que está ali, ele precisa estar focado ali o tempo inteiro para fazer uma curva, né? Se ele não tiver o xadrez é esporte. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas xadrez é considerado um esporte. Então você vai falar assim, vou jogar xadrez, eu vou relaxar. Não, né? A tensão de uma partida, o tempo que dura a partida, você precisa ter também uma capacidade física boa, senão você não consegue manter. Eu acho que eu não te perguntei da mensalidade, né? Qual que é mais ou menos a faixa? Eu não vou, talvez de cabeça você não vai lembrar, mas você lembra do a mensalidade, ela tá com a bolsa incentivo da Unifacial, o desconto pontualidade, R$260, mas a gente tem outros descontos bem interessantes também, dependendo da faixa etária, dependendo de algum convênio que a gente consiga colocar. Então é um preço muito legal, promocional para abertura da primeira turma. Vale a pena a gente aproveitar. Bem atrativo mesmo, né? Um curso desse presencial passa aí de R$1.000 fácil, né? Em algumas faculdades, sim. O presencial já chegou a R$1.000 mesmo. Você gosta de ler? Gosta de filme? Eu gosto de ler, gosto de filme. Tô com filho pequeno, não consigo fazer nenhuma das duas coisas. Meu filme virou desenho. Só Peppa Pig? Não, ele nem gosta de Peppa Pig. Não, é só carrinho. Carrinho? Mundo do Chuck, mundo da Dory, umas coisas lá. Só coisa só infantil. No meu tempo era Backyardigans. Ele gosta do Backyardigans também. Livrinho, que tem a Patrulha Canina. Sim. Eu tenho lido história da Patrulha Canina, Arca de Noé. Então o último filme que Minhas você viu foi... leituras. Gandhi. Qual é o último filme que você viu aí? O último filme que eu vi, nem sei. Não lembro. Não. Antes de 2 anos, não me lembro mais. Sabe que agora teve esse Homem-Aranha que chegou agora e meus filhos foram na pré-estreia ali, acho que foi dia 15. E eles estavam... Nossa, diz que o filme é maravilhoso, eu até tenho que ver agora. Não, o meu tá longe de chegar e querer ver Homem-Aranha ainda. Ixi. Darine, uma frase, se fosse para eternizar uma frase, para escrever
no quadro ali para ficar eternizado? É uma coisa que eu sempre dizia para os meus alunos dentro da educação física. Seja sempre o melhor onde você está. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Você ser o melhor dentro das condições que você tem, né? Até que você tenha condições de ser melhor ainda, né? Mas você dá o seu melhor o tempo todo, você ser o melhor é importantíssimo em qualquer área. Em tudo, né? Em tudo, exatamente, em tudo. Porque quando você dá o seu melhor, você se sente feliz, né? Você já, automaticamente, você já não precisa do outro para te satisfazer, você já se sente feliz. E essa é a grandiosidade do esporte, sabe? A grandiosidade do esporte. Quem já viveu o esporte e senta numa quadra, até como telespectador, vai num estádio cheio, você se impacta com tudo aquilo. Então, ser o melhor é fundamental. Para te achar hoje, e-mail institucional, darine.bonato. Acho que depois o Glauco pode colocar aqui. O pessoal que no Spotify não vai ver, mas o pessoal do YouTube tá lá o e-mail. E rede social você usa? Tenho também. Na rede social tá Darine Schoder. Darine Schoder. Tem Instagram, tem o Facebook. Tá. Não posto muita coisa. Mas se qualquer dúvida, é melhor e-mail, né? Dúvida sobre educação física. Não, pode chamar nas redes sociais também. Eu respondo, eu atendo, não tem problema nenhum. O meu é Murilo Mandrade, no Instagram. E também estou à disposição no e-mail murilo.andrade@unifacer.edu.br. Qualquer dúvida sobre cursos, sobre faculdade, a gente está à disposição. Darine, muito obrigado. Foi muito boa a nossa conversa aqui. E obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, espero poder ter ajudado um pouquinho sobre essa profissão que é tão maravilhosa. Espero que muita gente procure a profissão agora, que não vai se arrepender. Legal. Um abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.